Mais um episódio do Fala aí, SESMAC, uma nova forma de comunicar. É isso aí, temas fantásticos que nós podemos debater, discutir. E não esquece de seguir nossas redes sociais, @SESMACoficial. É uma nova forma de comunicar, não é isso, professora? E a gente traz, como você falou, né, entrevistas, né, atualidades. E hoje nós temos um tema que eu acho que ele está sendo discutido já há um tempão. Aliás, ele é antigo, mas com esse termo ele tem aparecido de uma forma assim, em massa mesmo, todo mundo fala. E aí, esse tema, fake news. Peraí, professor, peraí. Recebi uma mensagem agora aqui. Já? Aulas canceladas em virtude de chances de invasão das escolas, é isso? Não, brincadeira, pessoal. Na verdade, essa é uma forma de a gente dialogar também. Trouxemos 2 especialistas aqui que podem trazer informações quentes sobre essas temáticas, não é isso, professora? Exatamente. A gente sabe, né, que antes de apresentá-los, eu queria dizer que antes de existir a internet, já existiam histórias tipo Elvis morreu, o homem pisou na lua, não pisou, né? Então já existe há muito tempo histórias, discussões, mentiras, desinformações, boatos. O que é isso? Né? Então, é mais ou menos nesse clima que a gente entra com 2 pessoas especialistas no tema. E é claro que eu vou deixar que eles se apresentem, né? Melhor forma. Professor Sérgio Coutinho e o Isaac Lins. Olá, só queria dizer que sou especialista, mas não em produzir fake news, por favor. Porque repetir algumas vezes especialista pode sair preso daqui de repente, isso é perigoso. Acontece que tive o prazer de, no ano passado, poder ser professor dos cursos de Direito e de Sistemas de Informação no SESMAC, participar de um seminário que o professor Marcos Heral organizou no curso de Direito, em Maceió, sobre fake news. E desse seminário surgiu um livro, Vulnerabilidade e Novas Tecnologias. E nesse livro eu pude escrever um artigo em que, inspirado pelo Globo Repórter, pude escrever esse artigo que é Como vivem, se alimentam e se reproduzem as fake news. Para poder ver não como proibir, não como ir atrás delas, mas por que surgem e por que as pessoas, por vezes, acreditam tão facilmente nesse mecanismo. Isso que tem me preocupado bastante. A facilidade delas chamarem atenção. A facilidade, eu acho que com a questão da internet hoje, essa informação ela se espalha rapidamente, né? Numa velocidade que, para controlar, é bem complicado. Ainda não sei bem se conseguimos controlar. Ainda não tenho essa certeza. Verdade, professor. E tem muito grupo de WhatsApp aí que manda mensagem. Grupo da minha família aqui, por exemplo. Nossa, tem que ver se é verdade mesmo. Também trouxemos um egresso. Nosso formato é trazer sempre um professor e um egresso para discutir essas temáticas. Nosso egresso do curso de Direito. É isso aí. É prazer grande estar aqui com vocês. Satisfação rever o professor Sérgio, né? Foi meu professor no curso de Direito e, como vocês disseram, egresso da casa. Mas ainda integrando os quadros de estudantes, né? Porque sou também aluno do mestrado em Direito do SESMAC e, enfim, estar aqui para debater, conversar com vocês é, sem dúvida, uma honra muito grande. Exatamente. Então você continua sendo aluno SESMAC. Aluno, com que certeza. Coisa bonita. Uma vez SESMAC, sempre SESMAC. Mas a professora Agnes tocou num ponto importante, que é sobre a conceitualização das fake news, não é isso, professora? A definição dessa terminologia. Qual a importância de ter uma definição, de ter um conceito desse termo fake news? É muito importante porque há muita dúvida, muito mal entendido, na verdade, em confundir com boatos, com fofocas, porque isso seria dizer que elas sempre existiram. Na verdade, a gente tem há muito tempo práticas semelhantes em períodos de guerra, no século XIX, século XX, porque, veja, normalmente a gente tem uma preocupação com o fake, com o aspecto de serem informações falsas. Mas o mais importante para mim vem depois, porque news não indica simplesmente ser novidade. Tecnicamente, é tudo que se refere a notícias. Então nós temos algo feito sistematicamente, de modo organizado, com objetivos específicos para determinado público, como acontece com todo jornalismo. Só que seria quase um anti-jornalismo. Em vez de difundir a verdade, é difundir uma versão para atingir certo objetivo, para manipular pessoas. Não interessa como estiver a verdade. Essa é uma diferença que ajuda bastante. Porque, então, se a versão tão manipulada é sedutora para mim, eu não vou mais ouvir outra coisa.
Essa é uma diferença que atrapalha, porque normalmente nós, no ambiente acadêmico, vamos explicar em meia hora, cheios de termos técnicos, cheios de classificações, citando autores, algo que o outro já se fez claro. Então, como vencer a fake news que se espalha desse modo, de modo sedutor? Então, distinguir do boato, distinguir do mal-entendido, distinguir somente da mentira, já ajuda a gente a situar. Perfeito. Partindo desse pressuposto, eu acho que é importante tocar no ponto principal, que é a disseminação das fake news, não é isso, professor? A gente sempre fica preocupado cada vez mais e, como eu digo, os grupos, muitas das vezes, eles mandam as mensagens e a gente fica confiando na fonte. Particularmente, eu acreditei muito nas fontes das famílias, das pessoas que são próximas a gente. Mas, doutor Isaac, como é que você pensa em relação a essa disseminação das fake news, né? A gente observa isso e como conter essa disseminação? Essa separação que o professor Sérgio propõe é muito importante, né? Porque essa especificidade da intenção da fake news, ou seja, o propósito o qual se pretende, e aí você consegue realmente diferenciar do boato, né? Isso é muito importante, porque feita essa identificação, você vai ter ali nesse cenário, e hoje nesse ambiente que nós estamos da internet, a disseminação de fake news é gravíssima, porque uma vez iniciada essa disseminação, você perde totalmente o controle. E aí os famosos grupos de WhatsApp, você brincou no início, né, o grupo da família, é muito comum nesse ambiente de grupos de WhatsApp, mas as mídias sociais como um todo, dada a celeridade dessa comunicação, e aí essa disseminação, uma vez feita, é muito difícil de você conter isso, né? Agora as mídias sociais já adotam mecanismos de contenção para taxar aquela postagem como falsa, né? Olha, isso aqui é uma fake news, e trazer algumas referências com base em checadores e tal. Mas essa metodologia de disseminação, e a gente fala muito de mídia social porque é o que a gente tem no dia a dia na mão, né? Mas ainda nesse cenário das mídias sociais nós temos os famosos bots, né? Ou como algumas pessoas têm chamado de robôs, que são mecanismos artificiais utilizados para, numa velocidade muito maior do que o ser humano conseguiria fazer, disseminar. Então, o nosso grande desafio, talvez, nesse debate, seja encontrar maneiras de frear isso, né? Então, os checadores já apareceram como uma premissa, uma primeira atitude de contenção, mas ainda há muito a ser feito, porque esse universo da internet é um universo ainda muito cheio de mistérios para a gente decifrar. Eu acho que essa palavra controle aí, que é a palavra que você falou, que preocupa bastante, né? Porque no momento que ela é espalhada, então para esse controle, talvez não exista esse controle. Eu acho que você trouxe aí, eu acho que talvez uma das, vamos dizer, não sei que palavra eu poderia utilizar, ferramenta, sim, não sei, tipo, o checador, nós que recebemos determinada mensagem, né? Partir do pressuposto que a gente tem que checar a primeira fonte se é real ou não. Porque o que acontece? Como o professor Vitor falou, muitas vezes a gente recebe em um grupo de WhatsApp de família, a pessoa que encaminhou geralmente é uma pessoa de confiança nossa, a gente acredita naquela pessoa, confia naquela pessoa, e ao invés de a gente checar aquela informação, a gente já passa adiante, né? E isso acontece e a evolução disso vai progredindo e se espalha rapidamente. Então, vocês acreditam que a questão do checador já é um dos pontos, a pessoa que está recebendo essa mensagem, que está vendo aquela mensagem, ela partir do ponto de buscar mais informações. E que locais seriam, tipo assim, de credibilidade para que ela possa se informar se aquilo ali é verdade ou não? Antes de falar de checadores, moderadores dentro do grupo, filtros, queria falar de um problema que há nas fake news. A complexidade que ganharam muito rapidamente ganhou também novas matizes na coisa. Dá uma situação. A avalanche de consenso como um fenômeno associado à fake news. É algo que ainda não sei como poderia ser moderado. Vou explicar como funciona. Com um exemplo, já está se tornando clássico sobre o assunto. História de que vacinas gerariam autismo nos Estados Unidos. Como isso surgiu, como isso se expandiu e desabou a vacinação norte-americana? Por meio de verdades, não de mentiras. Mas o que aconteceu? Primeiro, patrocinados por um laboratório específico que queria difundir um novo medicamento sobre autismo, então pagava online para que notícias sobre disseminação do autismo fossem espalhadas em grupos. As notícias eram verdadeiras, o diagnóstico melhorou
Então, era possível saber mais gente que tinha um transtorno do espectro autista. Isso era verdade. Paralelo a isso, vinham notícias nos mesmos grupos de desconfiança com determinados medicamentos. Também verdadeiras. Paralelo a isso, vinham outras notícias com dúvidas sobre como funcionavam vacinas. Você sabe como funciona a vacina? Já te explicaram? Sabia que há um vírus inativo dentro de uma vacina? Não te explicaram que o vírus que é combatido está dentro? Não é estranho isso para você? As 3 eram verdade. Mas as 3 difundidas em milhares de grupos toda semana, quando o grupo patrocinado por esse laboratório começou a difundir vacina gera autismo, estavam milhões de pessoas suscetíveis para isso. A fake news não tinha nascido naquela mentira. Tinha nascido em notícias que os moderadores eram incapazes de cobrir, porque eram verdade. Então, um mecanismo como a avalanche de consenso é algo muito perigoso. Paralelo a isso, a gente lidar com algumas ferramentas, falácias lógicas ou discursivas. Um livro muito bom do filósofo Henri Bugalho, fácil de achar em toda a livraria, Como Vencer um Debate Tendo Razão. Ele analisa no canal dele no YouTube, Henri Bugalho, toda semana questões sobre isso. E nesse livro dele ele analisa uma por uma falácias mais usadas em redes sociais ou talvez antissociais, já que mais atrapalham do que ajudam a convivência. E ele estava trazendo uma coisa muito interessante ali. A gente tem uma sequência de falácias lógicas que moderadores não conseguem segurar. Uma, Isaac bem mencionou, a gente começa a receber no grupo algo dito pelo tio mais velho, pelo avô. Veja, um casal casado, qual homem vai dizer que a mulher está difundindo mentira? Ele quer continuar casado. Então, não vai ser louco de fazer uma besteira de contrariar a mulher, né? Quantas ligações do pai, da mãe ele vai receber depois? Olha, aquele jantar da família, precisa de mais não. Você me chamou de mentiroso. Agora que é online, todo cheio de coragem. Então, o que acontece é um outro fenômeno interessante associado, que é o silêncio necessário nesses casos. De um lado, das pessoas que não se sentem à vontade para estar toda hora chamando alguém de mentiroso. Vai gerar um inimigo. No outro, de quem se anestesia. Fulano sempre vai trazer mentira. Então, o que for ele, eu ignoro e eu falo o que for de outra pessoa. Então, aquele sempre vai ter... Aí vem uma falácia lógica pelo argumento de autoridade e vem associada a essa outra de uma causalidade falsa, daquilo que eu mencionava antes. Eu estou associando coisas que isoladamente são verdades de modo inadequado e não tem ninguém que possa dizer que é inadequado. Aí uma terceira falácia lógica. Quanto conhecimento técnico eu tenho que saber para rebater? Fica muito mais difícil. Realmente. Aí vem uma falácia movida pela ignorância. Olha, eu não tenho certeza disso, mas quem é que sabe? Você não sabe. E até que eu vá estudar e descubra, aquilo já atingiu quantos milhões de pessoas? Então, a velocidade que a gente transmite num plano de ensino e informação na faculdade é muito mais lenta do que qualquer fake news. Então, o trabalho de moderação não consegue, infelizmente, ser eficiente com quem é mal intencionado. Consegue com quem difunde algo por um deslize. Eu tive um blog por 10 anos. No meu blog, uma vez eu fui alertado que eu difundi algo que era falso. E pude tirar. Eu não sei quantas pessoas foram atingidas enquanto aquilo estava lá. Que era a bobagem enorme, sei hoje, que as pessoas deixassem fácil um contato no celular, porque caso houvesse um acidente, o paramédico, a ambulância, poderia entrar em contato com a família. Não, eles não têm autorização para pegar no meu celular. Aí, foi uma enfermeira que mandou um e-mail para o meu blog, dizendo, tira isso, por favor, porque já estou cansada de responder isso. Isso não existe, isso não é real. Isso já estava ali há 2 semanas. Olha, isso foi há anos. Isso não era com redes sociais. E agora com o ritmo de redes sociais? Que é muito mais rápido. E detalhe importante. A pessoa de referência no assunto que, de uma certa forma, teve que gerar uma certa retratação, né? Realmente, é o benefício da dúvida. Sim. Particularmente, aí, o maior investimento para evitar essa propagação de fake news, e aí é uma outra temática, né? Uma outra até mesmo pergunta, seria checar, além da fonte, verificar não só a manchete, ler a notícia. Nos grupos, você recebe, às vezes, a mensagem com a notícia. Não tem link. Não tem direcionamento. Então, pressupõe-se pelo benefício da dúvida. Não, professor Sérgio, ele é da área, então vou concordar com ele e vou repassar, porque ele é referência na área.
Então vocês percebem que muitas das vezes as ciências elas corroboram, mas de uma certa forma essas falácias elas acabam sendo inevitáveis, na minha opinião. Né? E por isso que gostaria de perguntá-los também, como é que checamos aí, né? Como é que a gente consegue checar essas fontes? Lógico, não somente ler a manchete, se inteirar da notícia, data... Verificar, eu ia falar agora, da data. A data é importante. Muitas vezes é uma verdade naquela época, né? Que chega pra gente, ó, naquela época era verdade, hoje não mais. E a gente termina compartilhando alguma informação, alguma notícia que não é mais desse período. Eu recebo vídeo, por exemplo, de uma manchete, mas o vídeo é de 3 anos atrás. Então, essa é uma grande pergunta e uma grande indagação. Como é que faz para realmente checar essas fontes, né? Como é que a gente consegue ter a veracidade das informações? Esse processo ele é bem complicado, porque isso demanda, obviamente, do leitor esforço, né? Quando você parte para... E aí você pega só na notícia, por exemplo. Você lê a manchete, não é todo mundo que quer ler o resto do texto. Geralmente, o pessoal se detém ao título e ao subtítulo, né? Eu participo da direção de um jornal escrito e no processo de edição a gente tem sempre o cuidado de tornar a matéria o mais chamativa e clara possível. Por quê? Porque muito provavelmente as pessoas não lerão o conteúdo que vem depois dali. Então, você tem lá na notícia o chapéu da notícia, que você chama, que são 2 palavrinhas no máximo, muito chamativas, um título também muito impactante e um subtítulo que vai complementar aquele título. Então, quando você vai observar hoje em rede social, por exemplo, todos os jornais estão na rede social. Né? Verdade. Com um cardzinho lá, com a notícia e subtítulo. E é muito provavelmente que a pessoa só leia aquilo e já sei tudo sobre esse assunto e já estou convencido de qual é a minha posição. Então, o primeiro ponto seria, obviamente, de ler o conteúdo inteiro. Né? Qual o trabalho que essa pessoa tem sobre essa temática? E aí a gente linka isso com o que o professor Sérgio falou. É como o trabalho feito pela academia, que é muito mais lento do que esse processo todo que a gente está discutindo aqui. Então, não é todo mundo que está disposto a passar por todo esse processo pessoal de verificação, de apuração, né, do fato que está sendo discutido, para verificar se é uma verdade ou se trata de uma fake news, né? Ô, Isaac, isso você me traz também um outro ponto, que às vezes a gente vive numa bolha. E a gente naquela bolha quer receber aquela informação. Sim. E vai ter ela como a correta, a verdadeira, e eu vou estar, né, multiplicando essa informação com pessoas da mesma bolha que eu. Então ainda existe esse outro fator, que a gente percebeu que isso aconteceu muito na questão política. Sim. Né? Então, a gente sabe que existiram essas bolhas. E o que é que vocês acham, assim, em relação a essas bolhas? De que forma? Acho que o professor Sérgio já trouxe um pouco na fala dele inicialmente, mas, assim, o que vocês tratariam sobre essa bolha informacional, vamos dizer assim? É muito sério a gente observar sobre a bolha informacional uma forma de ver o mundo que é um filtro muito perigoso para a gente e muito comum. Todos nós temos, em alguma medida, pela bagagem da vida da gente, que é carregar um viés de confirmação. Eu vou selecionar o que eu vou ler, eu vou assistir no cinema, na Netflix, por onde eu vou andar, o que eu vou estudar, o que eu vou me divertir, com quem eu vou conversar, com quem eu vou conviver, com base no que eu já considero certo ou errado. Isso é muito comum, todo mundo fazendo dia a dia. Sérgio vai ver filme de tal ator que está ali. Olha, eu não gostei dos últimos 3 filmes dele. Provavelmente eu não gosto desse. Só que isso a pessoa vai se acostumando a levar também para posições políticas, para questões éticas, morais, no dia a dia. Não, trazer uma situação. Uma vez estava conversando com a moça e era o momento que o presidente Lula estava prestes a ser preso. Ele ia fazer um discurso em São Bernardo do Campo e ela mostrava o vídeo do discurso para mim. E no vídeo do discurso tinha um narrador que não parava de repetir: olha ele bebendo aí cachaça. Olha a cachaça na mão dele. Eu disse para ela: você não está vendo que presta a ser preso, ninguém vai estar com uma garrafa de cachaça na mão. Meio-dia. Que é muito mais provável ser água. Já vi que você é petista. Você deve ser comunista. Não devia estar dando essa atenção para você. Eu vi que aquela conversa era inútil. Por quê? Porque nenhum dos dois ia debater o discurso. Porque ela tinha uma posição de tão profundo desprezo àquela figura política. É como com o ex-presidente Bolsonaro, as pessoas que, antes de debater as políticas públicas durante o governo
falas específicas dele vinham. Aquela história da facada eu nunca engoli. Mas, cara, você não é legista, você não tem o que engolir. Você não estava lá examinando. O que importa é o que ele fala, o que ele faz, o que ele defende, com quem anda. Então, eu acho que uma forma de combater, muito tranquilo, independente de formação, qualquer pessoa que quem está nos assistindo quiser conversar na família esfria a cabeça para poder se informar. Porque se a sua fonte é voltada a gerar emoções fortes, ela não deve ser séria. Ela não quer te informar. É um primeiro passo que eu acho que ajuda muito. Respirar fundo antes de se informar. Porque é muito comum que a fake news venha com estímulo emocional. Os principais sites de fake news começaram como sites de humor. Porque o humor é uma reação imediata. E aí vinham. E que quando se converteram em fake news gradualmente nos Estados Unidos, qual foi a questão? Eu já tenho um público-alvo e já testei a ferramenta. Eu sei o que funciona e não funciona. Então, partir disso para mentir foi fácil. Porque já sabia com que palavras convencer. Se eu digo para alguém, o programa sobre carro popular do governo Lula tem problemas no caminho tributário. Eu vou precisar de uma meia hora para explicar. Mas se eu disser para alguém, veja os absurdos que essa petralha petista incompetente está fazendo, eu já venho com raiva. Mesmo para responder a alguém de direita ou extrema-direita. Uma coisa é dizer, houve problemas no governo Bolsonaro quanto à educação. Outra coisa é dizer, os fascistas inconsequentes, irresponsáveis e canalhas. Quanto mais adjetivos no que você vai ler para se informar existirem, pior aquele texto. Quanto mais aquele texto quiser deixar você com raiva, pior ele vai ser. Eu acho que um primeiro passo seria isso. Um segundo é que se recebeu no WhatsApp é mentira. Mas um primeiro seria bem interessante observar. Assim. Até porque hoje qualquer pessoa pode criar um perfil fake, Sim. se passando por um jornal, né, de notícia, alguma informação. E hoje a gente vê vários, são vários, né? E aí, pensando nisso, né, já que a gente está hoje vamos dizer assim, falando das redes sociais agora, que qualquer pessoa pode criar um perfil, que a questão da internet, das tecnologias, da informação e comunicação hoje, fizeram com que avançassem toda essa informação, fosse de uma forma massiva mesmo, assim, né, para chegar às pessoas. Existe já algum caminho, alguma forma de regulamentação? Quero que você explique esse projeto de lei para nós. Tão discutido PL das fake news, né? A 2630. Que já sofreu, acho, salvo engano, pelo menos da última vez que eu tinha observado, aproximadamente 70 emendas. Então, o projeto que começou lá, ele já não existe mais, né? Nós temos aí uma aberração que a gente não sabe mais no que isso vai terminar. Mas acho que o ponto central dessa discussão do PL, e aí se discutiu muito, né, sobre a questão de quem vai definir o que é fake news ou não. Então, aquela discussão, olha, esse controle estará na mão do Estado, e aí quem é que vai dizer o que é verdade ou não, né? Até a gente viu, por exemplo, muita discussão sobre o boicote das mídias sociais às manifestações contra, por exemplo, o PL, tiveram um alcance supostamente aumentado. As que eram a favor tiveram esse alcance também supostamente reduzido, algo que a gente viu também muito claramente nas eleições, né? E aí, agora num polo invertido, sofrendo críticas. Então, isso chama atenção para o seguinte, o poder que as plataformas têm, né? E isso é muito importante ser discutido. Eu acho que talvez essa seja a maior discussão dessa regulamentação. A gente tem uma discussão séria aí entre liberdade de expressão, que não é uma liberdade absoluta, como nenhum direito fundamental, mas, apesar de não ser absoluta, precisa ser prestigiada. Então, a gente tem que ter essa preocupação, né? Mas essa discussão aí sobre as mídias sociais e aí sobre as plataformas, esse poder que elas têm, então, de promover um determinado conteúdo, e aí, vejam, inclusive interesse próprio, né? Durante a eleição se promoveu determinado espectro. Agora que você tem um PL que afeta o interesse delas, elas promovem um outro. Isso é problemático, porque mostra a capacidade, que é justamente aquilo que a gente começou falando aqui, a finalidade da fake news, né? De atender um determinado projeto, uma finalidade que geralmente é muito particular.
Quando é uma finalidade que é de todo mundo, um bem-estar social, né, aquilo que a gente discute bastante, tudo bem. Mas quando é o bem-estar de uma plataforma, de um conglomerado, isso é que é preocupante. Então esse debate das fake news, sobre o PL, ele é muito importante nesse ponto da responsabilidade. Pelo menos é o ponto, professor Sérgio, que eu reputo como o mais importante desse PL, da responsabilização das plataformas, que de alguma forma moderam, né, as pessoas que estão ali. Né? É óbvio que esse controle prévio ele é muito perigoso. Né? Eu te proibi de falar antes mesmo de publicar. Antes de você ver o conteúdo. Antes do conteúdo, antes de verificar, pelo menos, né? Uhum. Mas, uma vez verificada a veracidade ou a inveracidade do fato, é preciso reagir a isso. Eu, por exemplo, recebi no escritório outro dia uma pessoa que foi vítima daquela que a gente chama de pornografia de vingança. Né? Acabou o relacionamento, o namorado foi lá para se vingar, divulgou uma foto de situação íntima. E aí como é que você consegue tirar isso das... Você não tem... Ela não tinha como fazer, eu não tinha como fazer. Você dependia da plataforma para alcançar aquela mídia. Né? Então, é preciso ter essa responsabilização. Uma vez apontada a fake news, uma vez apontado esse ato que é lesivo, que é muitas vezes até ilícito, é preciso ter alguém que possa fazer essa retirada. E a pessoa ideal, a prima facie para fazer isso, seria a plataforma. Então, acho que o PL tem essa importância, né? E precisa ser discutido com muita sobriedade. O problema é que a gente tem tido uma dificuldade, pelo menos no parlamento, de conseguir essa sobriedade para realmente chegar a um discurso profícuo, né, daquilo que realmente a gente precisa discutir nessa temática de fake news. Enquanto isso, né, as plataformas vão guiando, de uma certa forma, até a cultura do cancelamento, né, em virtude de determinadas notícias. E como o professor disse, eu também concordo pelo fato da emoção dominar a sua propagação. Você tem o seu notório saber, você tem o seu pensar, você tem a sua forma de agir, e muito cuidado, inclusive você para que está nos assistindo, não repasse a notícia que você gostaria que os outros ouvissem. Não repasse também a notícia que os outros também não gostariam de ouvir. E não repasse pensando só em likes. Exatamente, né? Porque essa cultura, você fica muito, cada vez mais, né, impulsionado pelo não cancelamento ou talvez pelo cancelamento, que você formata algo partindo daquilo que a outra pessoa quer ouvir, ou talvez a grande maioria das pessoas daquele site, daquele perfil, queiram curtir. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é trabalhar com a cultura da verdade, porque a cultura da mentira propaga coisas que possam danar, de uma ser danosas para a sociedade, também impactar o mundo moderno e, além do mais, está chegando a lei de crimes cibernéticos aí, né? É uma outra temática nossa, mas creio que os doutores sabem falar muito, é muito novo isso, mas impacta também na propagação de fake news, da falsa verdade, e que, na verdade, né, a gente busca muito mais aquilo que a gente pensaria que fosse algo que aquele ou aquela pessoa, aquele grupo nos ajudaria a repassar, a propagar. É isso, professora? E além disso, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que refletir muito nas consequências. Quais as consequências, né, de uma fake news, de algo ter sido colocado em uma plataforma, ter sido divulgado, traz para a sociedade, traz para algumas pessoas. Queria que vocês falassem um pouco dessas consequências. Acho que vocês têm até exemplos que podem trazer para reforçar essa fala. Quer falar primeiro sobre isso? Pode ser. Quando a gente fala em consequências, o modo advogado já ativa aqui, né? Então a gente já pensa logo na responsabilização civil, né, penal, porque a depender do conteúdo da fake news, você está cometendo, geralmente a gente observa isso, crimes contra a honra, né? Isso pode gerar uma responsabilização criminal, mas também uma responsabilização civil. Então você precisa ter que indenizar a pessoa pelo mal causado. Agora, há também impactos outros, né? Na seara jurídica a gente viu perda do mandato, né? A disseminação de fake news, o discurso de ódio, naquilo que o professor Sérgio falou, se estimula uma emoção em você, desconfie pelo menos, né? Ou se afaste disso, porque esses discursos de ódio travestidos de notícias também são perigosos. Isso a gente já viu consequências sérias para a vida de algumas figuras públicas nesse aspecto.
Mas há um impacto também que eu acho que é muito drástico e que talvez no direito, professor Sérgio, a gente não discuta tanto. E aí eu puxo lá para a ideia do cancelamento, que são os impactos sociais da fake news, né? As consequências que isso gera. A gente tem relatos de pessoas que sofreram horrores com esse tal desse cancelamento, né? A vida realmente assim acabar, porque uma vez que você direciona uma massa barulhenta para o perfil de determinada pessoa, né? Para, de algum modo, cancelar, né? Enfim, extinguir aquela pessoa, da participação daquela pessoa das redes sociais, isso é muito perigoso. Porque se a pessoa não está preparada para aquilo, os impactos disso na vida são drásticos. Eu tive um amigo pessoal que sofreu um cancelamento numa plataforma, assim, num cenário muito pequeno, mas que ele ficou extremamente abalado, assim, a ponto de não conseguir mais trabalhar no que queria, naquele ambiente, de querer sair do emprego, sabe? Então isso é muito caro, isso é muito perigoso. Então essa consequência eu acho que é muito danosa, de você acabar com a vida de alguém, né? Realmente assim, difamando, quer seja cancelando, acabar com a vida profissional. Pessoas perdem patrocínios, pessoas perdem empregos. Então essas consequências precisam ser discutidas, né? A consequência criminal, a consequência jurídica de modo geral, mas essas consequências sociais que afetam a vida dos indivíduos que são vítimas ou que praticam a fake news, né, de uma forma muito ampla. Então eu acho que esse debate nosso pode talvez chamar atenção para essa perspectiva de que há consequências maiores do que a jurídica, né? Eu queria propor para todos que estão assistindo, se já usaram ou se forem usar, acho que o nosso primeiro episódio foi com inteligência artificial, foi tão interessante para usar. Queria sugerir que fizesse um exercício muito mórbido e muito feio, se forem usar o ChatGPT. Porque esse exercício foi feito por youtubers de entretenimento pelo Twitter. Eles se juntaram, avisaram, olha, agora a gente vai testar junto isso. Então não é verdade. E eles escreveram no ChatGPT uma pergunta. Quando foi que fulano morreu? E o fulano era ele mesmo. Então era eu perguntando no ChatGPT, fale sobre a morte de Sérgio Coutinho. E ele produz um texto. Por quê? Porque ele não vai dizer que não existe. Ele dá respostas. Ele produz textos. Se você quer achar soluções, vai no Google. Se você quer auxílio na escrita, se você quer auxílio na formatação, o ChatGPT é maravilhoso. Ele já revisou o artigo para mim como teste, foi incrível. Ele ajuda muito organizando receitas culinárias, selecionando citações. Ele é muito bom, mas ele é perigoso se mal usado. Então, eu posso ter uma cabeça de um artigo, de uma notícia, que seja emotiva, raivosa, que seja movendo para prender minha atenção, e o restante do texto na escrita jornalística, mas produzido artificialmente do jeito que eu queria. Eu quero um texto no molde desse, no estilo desse jornalista, para parecer verdade. Então eu preciso saber sempre, não só o que é que eu tenho na mão, eu preciso saber de onde veio, se eu posso encontrar lá, checar naquela fonte. Isaac falou muito bem na questão de notícias, de fotos em pornografia de vingança. Eu posso produzir foto nua de qualquer pessoa hoje, com inteligência artificial. E é preciso ser um designer muito bom para verificar que é mentira. Sim. A primeira olhada cai e passa adiante. Ah, não era verdade, eu nem sei nem para quem eu mandei mais, agora já foi. Toda pesquisa feita até agora tem detectado a mesma coisa, seja por jornais americanos, seja no IPEA no Brasil, seja na USP. Mais de 40% das pessoas difundindo fake news não se importam. Não estão preocupadas. E mais de 30% sabem que não é verdade, mas gostam. É uma forma de entretenimento. Eu gosto do que está ali dentro contra alguém e passo adiante. Como eu vou combater se foi divertido? E eu ainda não sei como encontrar uma solução. Como alguém vai se responsabilizar? Quem vai denunciar se faz parte do jogo em que estão no grupo? Por isso, a PL das fake news também é chamada de PL das redes sociais. Porque se confundem como problema. A guerra de narrativas é uma questão viva agora. E depende muito, nesse cenário de pós-verdade, do que é interessante, do que é divertido e não do que é de fato verdade.
Perfeito, professor. Aí, ó. Que aula, hoje, hein? Hoje esse podcast você tem que repassar, tem que encaminhar, tem que comentar, porque os temas foram todos fantásticos aqui em relação à inverdade, à desinformação e às fake news. Então, palavras finais, queria agradecer muitíssimo aos colegas doutores, professor Sérgio Coutinho, Isaac. De novo, a gente sempre fala isso, né, professor? Obrigado por escolher ser SMAC. E aí, tá atuando na área, Isaac? Fala um pouquinho de você, da sua atuação profissional. Bom, eu me formei lá em 2018, no SESMAC, professor Sérgio foi meu professor, e de uma outra geração, mas é muito jovem. Mas passei a advogar, estou advogando e agora no mestrado também dando aula de Direito Constitucional lá em Pão de Açúcar, muito longe. O SESMAC não tem fronteiras, né? Não, Produz sem fronteiras. muita coisa boa aqui para mandar para todo canto do Brasil. E isso é interessante. Eu fiz uma excursão para Brasília, que é promovida pelo professor Zé Marques. O professor Sérgio, acho que estava... Não, foi no primeiro ano, eu fui no segundo. E nessa excursão nós estávamos no Tribunal de Contas da União, numa sessão, nós fomos assistir a sessão, e quando anunciou que estavam lá os alunos de Alagoas, do SESMAC, um dos ministros pediu a palavra ao presidente da sessão. Disse: presidente, eu queria cumprimentar os alunos do SESMAC porque eu comecei a estudar direito lá. Então, é incrível, né, como o SESMAC alcança os rincões desse país. E eu sou muito feliz por ser aluno do SESMAC. Tenho me tornado um panfletário do mestrado em Direito do SESMAC, que tem sido assim, sou da turma 2, a turma do comecinho ali, mas tem sido um programa de pós-graduação magnífico, enfim, propaganda gratuita aqui pro SESMAC, tá? Mas recomendo SESMAC demais tá fazendo essa 50 casa. Anos, viu? Sim, esse ano. Muita história, né? Muita história. Uma gama de egressos muito rica. E ser também desse grupo me deixa muito, muito orgulhoso. Essa é a palavra. Eu tenho muito orgulho de estar estudando no SESMAC ainda. Os olhos brilham. Brilham mesmo. É porque é de verdade, Não, é muita história, né? A sensação é de gratidão a essa casa que realmente me deu a oportunidade de trilhar uma carreira profissional, né? E assim, o professor Vitor já está finalizando aqui, mas eu tinha ainda 2 perguntas, que era só... Queria muito que vocês pudessem resumir para quem está nos assistindo, né? Eu sei que vocês já comentaram, já falaram, mas de uma forma que a gente pudesse deixar mais organizado. Quais os tipos de fake news que existem, né? Se vocês pudessem meio que citar de forma organizada. E eu queria saber do professor Sérgio aí, que é da casa, nosso professor tanto no curso de Direito como no curso de Sistemas de Informação, o que tem feito junto com os alunos relacionado a essa temática. Eu tenho, como ele ensinando metodologia em diferentes períodos do curso, tenho sempre atividades entre os trabalhos para os alunos sobre seleção de fontes de pesquisa. Sempre que eu vou observar em prática de TCC como está o projeto, quero saber de onde saiu a informação. Mas eu tenho ouvido comentando sobre isso, é um filtro muito comum. Olha, ainda não é hora então para falar sobre isso. Eu levanto em algumas aulas alguns assuntos, digo para eles: isso eu não vou comentar porque eu não sei nada sobre o que eu falei agora. Mas como assim? Porque eu não estudei isso. E é um hábito que a gente precisa ter. Nós, na área jurídica, temos um grande problema. São 5 anos em que nós estudamos inúmeras áreas do direito, nos informamos muito. Então, dá a sensação, às vezes, de que dá para falar sobre tudo. E não dá. Dá para saber onde temos dúvidas, para poder ir atrás. Mas não falar sobre tudo. Então, é um cuidado que ele esperto, porque eu lido com estudantes quando estão no 8º, no 9º período do curso, organizando o trabalho de conclusão, que estão muito preocupados em definir uma área de atuação. E nisso começa a vir um grande filtro contra fake news. Porque se você quer ser visto como especialista numa área, você tem responsabilidade. Perfeito, professor. Você está se comprometendo. Eu precisava fazer essa pergunta, tá, professor Vitor? É importante, tá? Porque é conceitual, né? As pessoas que buscam essas informações são cada vez mais, né, rancorosas com a informação. Sim. Mas eu acredito que o que ficou bem claro aqui é você buscar sempre a verdade. Sim. Esse é o grande detalhe. Não clicar somente na notícia, só olhando a manchete. Leia a notícia, busca a informação,
Mas a gente vai terminar, professora, esse momento, e eu quero terminar com um brinde aí para você. E agradecer, viu? Foi agradecer. Que aula. A gente teve uma aula hoje muito importante sobre esse tema, né? Que tem sido bem abordado assim, por muitas pessoas em vários âmbitos. Várias áreas também estão analisando a questão dessa terminologia, não só o direito, mas a linguística, a comunicação, dentre outras áreas, né? Então, assim, de verdade, estamos muito felizes, né, com vocês dois aqui. Eu acho que é uma representação, vocês estão representando várias pessoas da instituição aqui nesse momento. Então, gratidão por estarem aqui, gratidão por toda essa aula que vocês nos deram hoje. À disposição, é só chamar. Mais um episódio do Fala aí, Sesmac, não é isso, professora? Fala aí, Sesmac, e aguardem o próximo. Tá? Tem coisa boa chegando aí, tem história viva chegando aí, não é isso, professora? Atualizadíssima. É isso aí, aqui a gente faz história. 50 anos, Sesmac, e o presente a gente dá para você. O Sesmac é sonho, é festa. Sua melhor experiência de aprendizagem, de amizade, de família. É comemoração repleta de orgulho. É realização. Realização que se multiplica. Tem Sesmac nas clínicas e hospitais, nos escritórios de advocacia, nas academias, nas empresas de diversos segmentos. Tem Sesmac na engenharia e arquitetura, nas escolas. Tem Sesmac no coração e na vida de milhares de alagoanos e brasileiros. 2023 é o ano 50 do Sesmac. E a gente deseja que seja um ano iluminado, cheio de grandes sonhos, novas experiências e realizações para você. Sesmac, há 50 anos iluminando histórias.